Estamos aqui hoje em mais um programa, Um Fato, Duas Visões, um programa aqui da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação da PUC São Paulo. Hoje a nossa convidada é a professora Maria Laura Weimars, fonoaudióloga e professora do curso de Fonoaudiologia da FACES, São Paulo. Junto comigo, a professora Neide Noffs, como sempre, trabalhando junto nesse programa. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia, Márcia, bom dia, Neide. Eu quero agradecer o convite por estar aqui para falar de um tema muito caro no meu trabalho profissional e na minha vida pessoal também, que é a voz associada ao corpo e à linguagem. Então, vamos começar um pouco por aí, né? Como é que esse tema aparece na sua vida pessoal? Então, eu antes de me formar fonoaudióloga, eu cantava em coral, como algumas pessoas aqui também costumam praticar. E eu gostava muito desse conjunto de vozes que se forma num coral, porque é assim, a música ali ela surge do trabalho de cada um e é muito bonito você. Acho que coral é alguma coisa que é mais gostoso participar do que ir assistir muitas vezes, porque você está no meio da produção e da construção do som, né? Aí eu fui escolher fonoaudiologia porque queria aprofundar conhecimentos nessa área e me deparei com muitas coisas importantes a respeito do desenvolvimento da voz, tanto no ser humano individualmente, como na sociedade de um modo geral. E é bem importante que a gente pense a voz, né, como uma construção histórica e social. Se a gente pensar hoje, né, como a gente fala com esses gestos tão delicados da língua para falar alguns fonemas, como a nossa voz ela canta, né, ela sobe e desce, e a gente imaginar os nossos ancestrais primitivos, que mal e mal conseguiam gritar, a gente vê um longo caminho da humanidade na construção da linguagem, na necessidade de comunicação, né? E por essa necessidade de comunicação, a voz foi se refinando, se especializando, e hoje a gente tem múltiplos usos, né? Desde esse que a gente está fazendo aqui, numa entrevista, conversando, até os usos mais refinados, que são, né, os usos do cantor, do ator, e os usos cotidianos também, que se referem a algumas profissões. Acho que a professora Neide pode dizer bastante disso, que tem o uso da voz no trabalho todo do professor, né? E que no nosso cotidiano, professora, como é que se articulam a voz, o corpo e a linguagem? Então, do ponto de vista do cotidiano, se pensarmos que a linguagem, por exemplo, a língua portuguesa tem duas modalidades, a modalidade oral e a modalidade escrita. Quando a gente pensa em linguagem, porque somos muito letrados, né, e vivemos num mundo letrado há bastante tempo, muitas vezes a gente pensa na língua escrita. E lá você tem a voz, mas é a voz do narrador ou a voz que fala em algum texto. Mas na língua oral, que é essa de todo dia, no nosso linguajar, a voz é a base da própria comunicação. E ela é uma produção do corpo, né? A gente não pode imaginar, porque quando eu fico, por exemplo, nervosa, porque eu vou falar um assunto que eu desconheço, ou porque a situação está meio estranha, o que ocorre muitas vezes é que a minha respiração se bagunça, a de qualquer pessoa, o coração fica taquicárdico e a voz, por ser um produto, vamos dizer, biológico, mas não só, ela se afeta do meu estado emocional. Então a gente diria que a voz ela é uma constituição, como todos nós, biopsicossocial. E o bebê? Eu fico pensando assim, a voz e o corpo, né? O bebê, ele tem um sonzinho tão, para alguns pais, que é onde o bebê chora à noite, diferente, mas quando ele está assim, sonzinho bem chatinho bem esse. assim, mas tem um sonzinho que ele vai emitir. O que
que é isso? Quer dizer, como a mãe descobre neste som o próprio filho, né? Como que é isso? Como você vê isso? Então, essa parte da nossa constituição humana é muito bonita, né? É uma parte que diz respeito ao fato de que a voz e a própria linguagem e a nossa comunicação corporal também, ela se faz na relação, na interação com outro ser humano. Então, o bebê, a primeira coisa que ele faz é usar a voz, é gritar, né? E é uma voz respirada, né? Expirada, né? Ele inspira, é o primeiro gesto vital e imediatamente ele chora, né? Neste sentido, ele vai começando a desenvolver alguns sons que ajudam-no a se fazer presente para a mãe. E a mãe, se a mãe está ali, ela consegue reconhecer. Estar e aos ali poucos, não é estar presente. É estar em algum lugar que ela possa escutar esses sons e possa responder. Sim. Ou a mãe, ou quem Qualquer faz pessoa, o papel de mãe naquele momento. Quem está cuidando. Nesse sentido, quando o bebê, então ele chora, dali a pouco ele chora mais forte. Isso significa talvez fome. Ele chora mais fraquinho, fazendo... Isso talvez seja a necessidade de colo, de carinho. E a mãe, nessas interações, vai aprendendo a reconhecer qual é o tipo de choro que esta criança Às vezes ele tem. canta, né? Às vezes eu sinto ele cantando. Que é isso, né? Você que é, Laura, como a criança canta. E balbucia e canta, e ela tem o que a gente chama de um balbucio selvagem, porque ela usa todos os sons, não só da língua portuguesa, como de qualquer outra língua, guturais, mais orais. E aí acontece ali pelos 6, 8 meses, o começo da linguagem, que também é muito bonito. Que a criança está lá, papá, 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 mamá, 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 e o mamamá é fruto também da movimentação labial do próprio mamar, né? Só que aí começa a sair os sonzinhos guturais, as vogais, e quando essa criança está lá, mamá, mamá, a mãe chega perto e fala, olha só, olha lá, falou mamãe. E aí ela recorta um trecho desse enunciado comprido e isso para o bebê, ela começa a devolver para o bebê isso, mamá, mamãe, mamãe, você quer a mamãe, e o bebê começa a aprender que aquilo é mamãe. Ai, que né? lindo. Então, não sempre, mas muitas vezes a primeira palavra de um bebê é mamãe, porque a mãe está esperando isso. E ela reforça isso e ela recorta. Poderia ser, não sei, trem, papá, de papai, ou alguma outra coisa, tetê, da mamadeira, ou da chupeta, ou do próprio seio. Você falou uma coisa que eu fiquei aqui minhocando, né? Você diz assim, olha, quando a gente nasce, a gente faz todos os sons possíveis. É isso. E a gente tem aí uma preocupação, né, de que as pessoas possam falar mais de uma língua. Você acha que, assim, estimular o nenê a sons de diferentes línguas faria com que ele não perdesse essa possibilidade, né? Porque você vê o inglês, ele não fala cão, né? Ele fala cow, coisa estranha. Não tem esse nasal. Ele assim, parece que ele nasceu sem, né? E você está me dizendo, óbvio, eu também acho que imaginava isso, que a gente nasce com a possibilidade de todos os sons de todas as línguas do mundo. Então, isso é verdade, só que na hora que você começa a recortar para a sua língua materna, se ela for o inglês, você vai começar a articular melhor os sons em inglês e vai deixar os outros. Mas os outros estão, vamos dizer, numa penumbra. Se os pais são de línguas maternas diferentes, por nacionalidades diferentes, há muitos bebês que conversam em uma língua com o pai e outra língua com a mãe, ou uma língua dentro de casa, que é a materna, e uma outra língua fora de casa. Isso é possível
para um bebê, mas normalmente ele vai se fechar e vai recortar naquela língua que ele usa mais, ou nas 2 ou nas 3 que ele puder usar, né? E os outros sons ou as outras possibilidades vão para uma penumbra, mas estarão disponíveis. Se a pessoa não tem nenhum problema, esses sons estão disponíveis para ela e na hora que ela quiser usar ou artisticamente ou para aprender uma outra língua, ela vai poder recorrer. É que o que acontece é que o adulto, exceto esse que gosta de experimentar artisticamente ou no seu próprio trabalho, o adulto se fecha em determinados padrões e códigos que são padrões muito repetitivos, reiterativos, mas qualquer um de nós pode, ao experimentar, fazer outros sons e experimentar outras modalidades de estrutura sonora que a gente pode produzir e com isso criar, sei lá, uma cena artística. Você que é da fono, ajuda aqui a educação, porque as mães sempre perguntam, às vezes, a infantilização da fala. Nenê, meu bonitinho. E a mãe pergunta, eu estou fazendo, não estou fazendo, estou infantilizando. Você tem alguma pista para essas mães que têm essas dúvidas? Algumas vezes a gente pode imaginar que a infantilização ela é um prolongamento de um período que é bastante natural, né? A gente está ali com o bebezinho e todo mundo usa o que a gente chama de manhês, né? Ah, que bonitinho, né? Que gracinha esse bebê. E isso existe e a gente fala assim, é difícil você chegar e se você chegar para um bebê e falar, nossa, como você é bonito, que graça que você é. Nossa, sua mãe deve adorar você. Ele vai chorar. Vai chorar. Vai chorar porque a primeira coisa que um bebê reconhece é a curva de entoação que a mãe ou que o adulto que está conversando com ele usa. E normalmente essa curva é delicada, é doce, né? Ai, que bom. Agora, quando ou a mãe continua usando muito diminutivo, o bebê já não é mais bebê, ele tem 3 anos, ele já aos 3 anos pode falar tudo o que nós falamos. Uma criança aos 2 anos e meio, 3 anos já pode falar as palavras da mesma forma que nós falamos. Tanto que uma criança de, por exemplo, 3 anos contando uma história, né, que por exemplo, a mãe, ou o pai, ou uma tia, ou na escola, ou na creche, ela ouve a história do príncipe e da princesa e ela fala, o príncipe ficou furiosíssimo com os modos da princesa. E você fala, por que é que uma criança de 3 anos está usando esse tipo de vocabulário e todos esses R's e S's, né? É porque ela escuta e ela aprende. E escuta dentro de um contexto, as histórias, elas vêm num contexto que é o contexto da linguagem escrita. Então, muitas vezes, nesse contexto que já é preparado, é um dizer que vem da escrita, a criança se sai muito melhor do que o que ela consegue fazer espontaneamente. Mas assim, ela também vai ampliando o vocabulário dela. Agora, a questão, se esse tempo, né, do bebê se prolonga para 3, para 4 anos, muitas vezes é o ambiente que está, de fato, ou a mãe, o pai, ou a criança fala errado e eles gostam, e eles prolongam esse tempo da infantilidade. Porque uma criança de 3 anos olha para um bebê e reconhece muito bem a diferença entre quem ela é e quem o bebê é. E a outra possibilidade é que a criança tenha algum sofrimento que precisa ser investigado, que ela se sente mais frágil, né? E aí é da área da professora Márcia também, que ela se sinta mais fragilizada e está usando a infantilidade da voz para expressar isso. E isso precisa ser escutado. Laura, eu estou ouvindo você e, assim, de uma certa maneira, me encanta a sua articulação das palavras, que são muito claras, né? Muito bem articuladas. Não vou repetir a frase, vai ficar meio redundante. Bem como a sua posição corporal,
né? Você não está caída para um lado. Então, tem ali um aprendizado que tem muito a ver com a sua profissão, né? Provavelmente. E que se expressa diferentemente, inclusive, quando você opta por fazer um outro personagem. Enquanto eu ouvia você falar e meio encantada com isso, eu fiquei me perguntando como é que você vê, em termos de linguagem, de corpo e expressão, essa forma de falar meio jalgada que a gente tem assim, né? Uma coisa meio e umas palavras que cortam e uma expressão para dentro. Como é que você vê isso no mundo de hoje? Eu vejo como, por um lado, o resultado da pressa, o resultado de quantas pessoas se dedicam aos aparelhos, e que eu acho ótimos esses aparelhos, mas eu acho que a dedicação a eles, muitas vezes, não pode, não deveria, e às vezes ocorre, que ela substitui o contato das pessoas olho a olho, as conversas, né? Existe uma arte da conversação que hoje em dia muitas vezes está se colocando como papo cabeça, e não é. As pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de ser ouvidas. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de contar história, eu gosto de ler, eu gosto de comentar sobre as coisas que eu li. E isso um pouco é o meu trabalho como fonoaudióloga clínica e como professora. As duas coisas exigem para mim, a minha base de trabalho, pensando a voz como o fundamento da linguagem, a minha voz e o meu trabalho é destinado a essas interações verbais com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se colocar porque está faltando referência cultural. A referência cultural, muitas vezes, claro que eu vou usar sempre o Google para achar uma palavra que eu desconheça. É mais fácil, porque está no celular, do que eu ter que ir até o dicionário. Mas eu sou das pessoas, e eu acho que as pessoas que trabalham com educação, com cultura, precisam chegar no dicionário para conhecer outras palavras, e é um universo que está disponível. Então, acho que cabe a nós, educadores, né, ajudar as pessoas a aprofundarem os conteúdos que elas têm. Porque muitas vezes eu estou dando aula, ou estou com um grupo de atores, estou dando aula para pessoas que vão se formar em arte, e assim, muitas vezes a gente faz algumas práticas do tipo: qual é o assunto do momento? Vamos pensar um assunto do momento, e eu levanto 3 ou 4 temas do assunto do momento, seja políticos, seja algum assunto da natureza, seja algum acontecimento com alguma celebridade naquele momento, e eu busco sortear isso e ponho 2 pessoas em conversa. E a conversa não flui, porque não existe informação e nem conhecimento dos assuntos. Aí a gente fala: bom, agora vocês vão procurar conhecer melhor os assuntos, e na semana que vem nós vamos provocar essa conversação de novo. Aí eles veem o que, como é gostoso ter o que dizer de algum assunto. Você acha, então, estou deduzindo assim meio rasamente, que um pouco dessa não articulação da palavra tem uma certa conexão com a ausência de conteúdo? Muitas vezes, se eu não tenho muito o que falar, eu vou ficar com a minha boca meio... eu vou usar alguns recursos, mas se a minha resposta para o mundo é só: tá, legal, e aí, que é muitas vezes o que eu encontro mesmo, né, nos meus pacientes: o que você quer fazer hoje? Tanto faz. Eu falo aqui, essa escolha não existe, tanto faz. Você pode ler, você pode escrever, você pode ver um trecho de filme para a gente comentar. Nós podemos jogar vários jogos, adoro jogos de linguagem, jogos para decifrar palavras, jogos para construir palavras, né? E acho que isso, né, o pessoal há um tempo atrás brincava, não sei se brinca ainda, de imagem e ação, é uma coisa bárbara de se fazer. Então,
muitas vezes, se o jogo ele tende a você desenvolver sua capacidade perceptivo-motora, mas não a sua linguagem, o seu estar no mundo com as pessoas, o jogo é bom para uma coisa, mas está faltando outros jogos ou outras atividades. Agora, quanto a articular mesmo, eu acho que se você tem calma, você pode sentir as palavras, isso muito com aluno de teatro e de canto também, você precisa sentir o que está acontecendo na sua boca enquanto você fala. Isso é importante, dá um tempo, São né? 2 pontos que eu queria perguntar para você, ficou curiosa para saber. A questão, qual é o cuidado que nós temos que ter com a voz? Porque eu vejo muitas pessoas perderem a voz, de repente. Perdi a voz. Aí fica assim, é emocional, não cuidou direito. O que significa cuidar da voz? Então, por exemplo, se você fala 1 hora em seguida e só você fala, e aí na nossa prática docente, muitas vezes acontece isso, né? Em vez de você propor o diálogo, só você fala. E você acha que todo conhecimento depende de quem está na frente coordenando a atividade. Já isso cria um problema, porque a pessoa, se a voz dela falhar um pouco, ela já começa talvez a se questionar se ela está bem, se ela está cuidando bem ou mal. E na verdade, o falar é sempre um vai e vem, então eu preciso poder respirar antes de falar. Eu não posso falar com todo o meu ar e aí eu acabo, tem pessoas que são tão ansiosas que elas começam a falar e elas continuam e você não percebe, mas dali a pouco você está sem ar junto com ela, né? Então isso é um descuido. Uma coisa que a gente sempre vê agora com mais constância, né? Os professores com água, os atores com água ali na coxia, ou põe no palco mesmo, de vez em quando vai lá e bebe uma água. Quer dizer, a hidratação é algo que é fundamental para a voz, porque todo o nosso aparelho vocal, ele é misto, né? Do aparelho respiratório com o aparelho digestório. E toda a parte onde tem prega vocal, aqui laringe, boca, é tudo revestido por mucosa. Se eu não hidratar, dali a pouco a boca está seca, a garganta está seca, aí dá tosse, e isso é um descuido também. Então, o primeiro cuidado é respirar, é ter calma para falar. O segundo cuidado é hidratar. E o terceiro cuidado é se escutar e escutar o outro. Né? Porque as pessoas muitas vezes elas nem percebem o que elas estão fazendo, né? E elas não percebem a atitude do outro em relação a elas mesmas. Então muitas vezes eu falo demais porque eu tenho medo de que não me escutem. Ora, se alguém não me escuta, eu vou pedir para ela escutar ou eu não vou tentar falar. Né? No teatro, as pessoas gritam e aí a voz também vai embora, ou os políticos. Bom, se elas usam a voz por um longo período, esquecendo de respirar, esquecendo de voltar para o seu eixo, esquecendo de saber qual é o ambiente onde eu estou, porque cada ambiente exige um tipo de uso da voz, e aí é provável que ela se desgaste e perca a voz. Outra questão são questões mais biológicas. Eventualmente você tem uma gripe e você fica rouco mesmo. E aí é cuidar e esperar passar, né? Agora, o principal cuidado, eu acho é que se a gente tem uma alternância na conversa, se a gente volta para o eixo da gente e percebe como é que a gente está se portando frente aos outros, isso já tende a ser um bom cuidado. Também. Eu quero fazer a mesma pergunta. Também eu ouvi falar, não sei se te ouve falar, que além da água tem que comer maçã mastigando, é isso? Então, o que é maçã astringente? Engraçada, né? Priscas eras, tempos muito antigos, né? Do Era Uma Vez, tinha maçã na mesa da professora. Depois a gente esqueceu disso e depois a fonoaudiologia voltou, a otorrinolaringologia também voltou com essa história da maçã. Na verdade, quando você mastiga bem, você está trabalhando todo o seu aparelho fonador.
pela própria Pela mastigação, deixar essa abertura de boca acontecer, deixar o masseter, que é esse músculo aqui, trabalhar, astringente. né? Não E vale ao cortar a mesmo maçã, tem que é, morder. Tem que- então, você mastigar. trabalha a maçã. Se vocês pensarem Que é agora diferente. numa maçã, o que vem vem uma saliva É. na boca, não é? Porque ela é um pouco azedinha e ela é o que a gente chama de um alimento adstringente. É. Ela limpa, né? A mucosa, limpa a boca. Se você não pode escovar os dentes, comendo uma maçã, muitos dos resíduos vão embora juntos. E o próprio ato de comer e deglutir relaxa a laringe, né? Então, por exemplo, a hidratação também em pequenos goles. Eu não preciso ir lá a cada vez que eu vou me hidratar, beber 1 litro de água. Certo. Porque daí você sai ali sem nem poder fazer nada. Da mesma forma que a maçã, a pera, elas fluidificam a saliva, a gente fala que não é legal você, por exemplo, comer um chocolate antes de falar. Porque como fica a sua boca? A saliva fica grossa, você precisa começar a engolir mais, vai beber uma água para limpar a boca, e aí você perde um pouco a clareza mesmo da articulação. Nosso tempo gostoso está quase terminando. É. Então eu vou deixar você falar uma última palavrinha que você tiver vontade e a gente se despede. Eu quero agradecer a vocês duas pelo convite. É muito gostoso falar dos assuntos que são caros para a gente e é muito bom que as pessoas possam trocar os seus interesses, trocar os seus conhecimentos, porque é assim que a gente vai caminhando de uma forma muito calorosa na vida e a gente precisa desse calor e dessas trocas para sentir que a nossa vida vale a pena e ela vale a pena pelas pessoas que nos acompanham. Obrigada, muito obrigada mesmo, Laura. Foi uma delícia estar aqui com você hoje. Muito Obrigada, Neide. E terminamos por hoje o nosso programa Um Fato, Duas Visões, esperando que você continue nos assistindo.